Deus, aleluia. Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início nessa noite, noite em busca do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ver a sua Bíblia, lá no livro de Salmo 25, amém? Vamos ler, vamos meditar um pouquinho, né? Como início deste culto nessa noite, nessa palavra. Livro de Salmo 25. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos ler? Salmo 25, a partir do verso 1, a palavra do Senhor fala assim: A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exalte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Vamos ler o 20. Aí fala assim, guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refúgio. Persevera-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém? Fique sobre os seus pés, você que pode, para nós estarmos orando. Amém? Essa é uma oração, né, que Davi fez. É uma oração para mim, para você falar com o Senhor nessa noite. E que você possa nessa noite já abrir o seu coração, já comece a meditar, comece já a orar, já comece a falar com o Senhor se você ainda não fez, né, isso, se você ainda não elevou a sua alma. Porque assim nós começamos a ler o texto dessa noite. Ó Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Assim começa esse salmo, a qual nós iniciamos o culto aqui desta noite. E eu quero convidar você a entrar nessa sintonia. Eu quero convidar você a elevar a sua alma, o seu pensamento, o seu coração, o seu direcionamento a Deus. Não importa o que vai acontecer daqui a pouco, não importa o que vai acontecer amanhã. Pegue esses minutos que nós tivemos aqui, na presença do Senhor. Eu e você poderíamos ter inventado qualquer desculpa para não estar aqui nessa noite. Cansaço, preguiça, desânimo, vontade de ficar em casa porque já começamos a época de frio. Mas você escolheu a boa parte, que nessa noite é de estar aqui buscando ao Senhor. Então você foi convidado dentro do seu coração pelo Espírito Santo de Deus para estar aqui nessa noite. Então que você faça o seu melhor, que você entregue, que você deixe o Espírito Santo nessa noite ministrar no teu coração. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me batiza com o teu Espírito. Se você ainda acha, que você ainda sente que você não é batizado com o Espírito Santo, você que já tem o Espírito Santo, fala: Senhor, derrama frutos do teu Espírito que eu ainda não tenho sobre a minha vida, porque eu preciso, eu necessito para prosseguir, para fazer a tua vontade. Então é momento de você orar, é momento de você levar o pensamento, levar o teu coração ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos aqui, ó Deus, por esse dia, a qual, ó Pai, o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, de podermos, ó Pai, estarmos aqui nessa noite. Obrigado, ó Pai, por ter reunido a tua igreja aqui para te buscar. Ó Pai, nós queremos elevar, ó Pai, o nosso pensamento, a nossa alma, ó Pai, o nosso coração, porque, ó Pai, nós cremos que em ti, ó Pai, nós confiamos no Senhor. Pai, nós sabemos, ó Pai, que em ti que vem tudo o que precisamos. Ó Pai, do Senhor que vem tudo aquilo que necessitamos. E nós precisamos, ó Pai, do teu Espírito Santo. Então, o teu Espírito Santo nessa noite é bem-vindo neste lugar. É bem-vindo aqui, porque
morreu na cruz, ali, ó Pai, em favor das nossas vidas. Então este lugar pertence a vocês, que são especial na nossa vida. Nós entregamos, nós colocamos as nossas vidas nessa noite em tuas mãos. Ó Pai, que possamos sair daqui, ó Pai, não cheios do teu Espírito Santo, mas transbordando do teu Espírito. Que possamos sair daqui, ó Pai, até derramando de poder, de graça, de majestade, porque o Senhor, ó Pai, é fiel. Ó Pai, o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra. Pai, o Senhor é digno de toda adoração. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós entoamos louvor, ó Pai, graças a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Se você está passando por tribulação, o segredo é adorar o Senhor. É adorar. Às vezes as portas se fecham.
adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar, não há recursos. É adorar.
Vamos abrir lá em Salmos 23. Todos conhecem, mas é isso que Deus quer de nós hoje. Uma promessa que nós iremos alcançar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glorificado é o Senhor, Pai. Enquanto isso, os irmãos acham Salmo 23, gostaria de falar que nós estamos com o voto das cadeiras. Nós iremos abrir a igreja lá em Ibité, outra casa de oração, aleluia. Glória a Deus. Que os irmãos possam estar nos ajudando. Se você não pode ajudar hoje, você pode estar nos ajudando no dia que o Senhor tocar no seu coração, mas o mais breve possível, que a gente necessita, né? Em nome de Jesus nós vamos conseguir pagar o aluguel, as cadeiras. Deus está no controle. Em nome de Jesus já vencemos. Vamos ler lá em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Então, que o Senhor está prometendo hoje que nada vai nos faltar. Mas para isso acontecer, eles nos deixar em paz, para a gente descansar, porque tem muita ansiedade, ansiedade de hoje é ansiedade, é depressão. As pessoas não estão descansando, não estão em paz. Mas por quê? Falta de obediência, falta de confiança ao Senhor. Nós venhamos entregar nossas vidas, nossas almas para o Senhor, porque temos que obedecer. Se não obedecer, não recebemos a promessa do Senhor. O Senhor passou e nada vai te faltar, nada vai me faltar. Então que nós possamos entregar de coração, de corpo e alma para o Senhor nossas vidas, que o dízimo e a oferta é uma obediência. Então, se você obedecer ao Senhor, Ele não vai deixar faltar no seu celeiro, porque a promessa dele não é minha, é que está escrito na Bíblia. É a palavra dele que fala conosco, amém? Glória a Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu entrego, meu Pai, os irmãos em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa aquele que vai dar, meu Pai, de coração, que não deixa faltar no celeiro dele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que não têm para abençoar, meu Pai, só o Senhor sabe o motivo. Abre as portas de emprego para quem está precisando, ó Pai. Promove, Pai, no trabalho, quem pode ter condições de subir de cargo, que o Senhor possa promovê-los, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, aumenta, meu Pai, as condições financeiras do teu povo. Em nome de Jesus, meu Pai, traga um milagre, que não venha deixar nada faltar na vida de cada um, como o Senhor fez, como o Senhor prometeu para nós, que nada vai nos faltar. Que seja feito o teu querer, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nossas vidas. Abençoa, meu Pai, a outra casa de oração que vai ser aberta, que não venha deixar faltar nada, que venha crescer, meu Pai, em todas as áreas. Que em nome de Jesus traga, meu Pai, almas sinceras para o Senhor. Almas, meu Pai, que venham entender que é necessário obedecer ao Senhor no dízimo e nas ofertas, ó Deus. Em nome de Jesus. Que todos possam vir louvando e adorando o Senhor, receber a unção de Deus. Amém? E
Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Só um pouquinho. Boa noite, igreja. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Essa palavra do Senhor Jesus, Espírito Santo, tem uns 2 ou 3 dias que ele vem falando ao meu coração. Uma palavra que ele trouxe especificadamente para mim. Para mim, especificadamente para mim. Só que é uma palavra que traz para todo aquele que quer o Espírito Santo. Primeiro eu quero te perguntar, olha aqui para o pastor, abriu 1 Coríntios capítulo 9? Acharam? Se o Espírito Santo revelasse a vocês hoje de noite, nessa palavra vocês vão conquistar tudo. Se o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que não é o homem que convence, não é o pastor, nem pastor, nem missionário. Quem convence é o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele pregava muito, e os fariseus, cheios de estudo, não entendiam, porque o próprio Deus não se revelava a eles. Jesus disse: glórias dou ao meu Pai, porque revelastes aos pequeninos. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, leiam junto comigo o versículo 13 e 14. Está escrito assim: não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem no altar participam do que ali é oferecido. Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? Põe as suas mãos aí sobre essa Bíblia. Pode se assentar. Meu Deus, ó meu Pai, revele-se a nós, abra o entendimento do teu povo, venha Espírito Santo mostrar a grandeza da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Retira do nosso meio todo ladrão de palavra, todo espírito que possa vir sufocar essa semente, seja arrancado em nome de Jesus, e que o Senhor fale ao nosso coração. Amém? Amém. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Estamos aqui uma menor quantia de pessoas. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Amém. Hã? Amém. Missionário André, qual é o seu chamado? Pastor? Amém. O Pedro Mário e Pedro Lourdes, qual é o seu chamado? Eita glória. O obreiro faz o quê? Prega a palavra, como eles mesmos dizem. Verdade, verdade. Amém. Amém. Aurinha, qual é o seu chamado? O meu chamado é buscar Deus e buscar casamento e buscar alma que está precisando. Amém. Tatiana, qual é o seu chamado? Louvar. Amém.
Patrícia, qual é o seu chamado? Buscar almas, salvar almas. Amém. Pastora Mônica, qual é o seu chamado? Mesma coisa, fazer o vídeo. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele só vai vir sobre você quando você entender qual é o seu chamado e você se colocar na postura do seu chamado. Ninguém recebe o Espírito Santo à toa. Para você ser salvo, você não precisa do Espírito Santo. Lembra do ladrão da cruz? À direita de Deus? Dimas. Ele não recebeu o Espírito Santo. Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para ser salvo, tem que ter o Espírito Santo. Mas para ser salvo, você precisa confessar Jesus, se arrepender dos seus pecados. Você já é salvo. Mas para você viver o seu chamado, você precisa do Espírito Santo. Só que para você receber o Espírito Santo, você tem que estar decidido a receber as bênçãos que o seu chamado traz e principalmente as dores que o seu chamado traz. Deus falou muito fundo ao meu coração nessa palavra, que não vou compartilhar com vocês agora. É uma palavra direta. Deus nem enrolou, ele foi direto, foi assim, ó, no ponto. Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34. Você pode ser abençoado, como nós acabamos de ler. Ali é o próprio Paulo dizendo que é digno daquele que prega o Evangelho viver do Evangelho. Só que eu não posso querer viver o meu chamado só porque eu quero bênçãos. Eu tenho que assumir o meu chamado. Ezequiel capítulo 34. Quem achou, dá uma glória a Deus. Vamos esperar todos acharem. Amém? Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matai-as, o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada, e não buscastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. Amém? Agora deixa aberto aí, nós vamos ver mais. Põe atenção aqui. Deus ali está chamando a atenção dos pastores de Israel. Homens, e posso dizer, mulheres que fazem como vocês fizeram. Qual é o seu chamado? Meu chamado é isso. Qual é o seu chamado? Meu chamado é isso. Qual é o seu chamado? Meu chamado é isso. Mas no momento de viver o chamado, no momento de exercer o chamado, não querem viver. Querem as bênçãos. Querem
ser pastor, quer o título de pastor, mas não quer viver para cuidar das ovelhas. Minutos atrás, antes de eu vir para cá, eu conversava com a minha mãe. A Mônica brincou assim. Eu estava no trabalho, surgiu uma oportunidade lá. Eu até pensei em arrumar para você um emprego. Eu virei e falei assim. Antes disso, também falou: opa, boa, faz isso, faz isso. Eu virei para elas e falei assim: se eu abrir mão do meu chamado, eu vou morrer. O diabo vai me pegar. Assim como me pegou da outra vez. Eu não tenho tempo, pastor. Eu estou na correria. Mas, aí falaram: não, mas dá para você trabalhar e dá para você ser pastor ao mesmo tempo. Na verdade, não dá. Ou você é pastor, ou você não é pastor. Você pode ser evangelista. Você pode ser um adorador. Você pode ser um membro. Você pode ser um diácono. Mas qual é o chamado de um pastor? É trabalhar? Não. O chamado do pastor é pastorear. Ele tem que pastorear. Se eu vim aqui sobre esse altar, dar uma de pastor e chegar para Deus: Deus, eu quero dinheiro, eu quero isso, e olha que eu quero isso, hein? Eu quero aquilo outro. Mas se eu não me posicionar diante do meu papel, para Deus, eu não tenho chamado. Um policial militar, ele é policial militar. Se ele estiver na rua sem farda, se ele virar para você e falar: você está presa, o que você acha que vai acontecer? Você vai para a delegacia. Vai ou não vai, Bruno? Se um policial não te farda, não. Se ele falar: você está preso, você vai preso. Ele é obrigado. Se ele estiver ali fora sem farda e acontecer alguma coisa, ele é obrigado a exercer a função com farda ou sem farda. Um pastor, o dever dele é pastorear. Todas as vezes que um pastor ele troca o chamado dele por coisas próprias, tem ovelhas sendo perdidas. Mas, pastor, o culto é apenas à noite. O papel de um pastor não termina no culto. Ele é pastor de manhã, ele é pastor de tarde, ele é pastor de noite. Se Davi abrisse mão de cuidar das ovelhas, o lobo não, né? A ursa e o leão tinham comido. Davi era um pastor diferente desses aqui. Os animais aqui selvagens hoje é comparado a Satanás. Se você tem um chamado, você tem um chamado de ser adorador, você tem que tomar o seu lugar e falar: eu vou viver o meu chamado, acima de qualquer coisa. Você sabe que você tem um chamado de pastor, mas se você não se posiciona como pastor, você não vai receber o Espírito Santo. Porque Deus, Ele não gasta unção à toa. O mundo está precisando da gente. E o Espírito Santo está aí para isso. Quando Jesus subiu para os céus, tinha 500 pessoas à beira do monte. Jesus disse assim: estou indo para a direita do Pai, mas vos deixarei o Consolador. Lembra do Pentecostes? Só tinha 100. Sabe por que tinha 100? Porque aqueles que permaneceram no chamado. A tal ponto que antes de acontecer o Pentecostes, estavam lá os discípulos reunidos. Gente, Judas Iscariotes morreu. Trocou Cristo por 30 moedas de prata. Vamos eleger um outro discípulo, um outro apóstolo. Eles estavam bem arrogantes, porque estavam vivendo o seu chamado. Tiraram, acho que é Matias o nome dele, se eu não estiver errado. Tiraram o segundo discípulo, segundo o apóstolo. Após isso, estavam todos reunidos, vivendo o chamado. Aí veio o vento impetuoso e encheu todo o lugar.
Para que recebemos o Espírito Santo, temos que negar as nossas vontades e viver o nosso chamado. Lembra de Cristo? Quer ganhar a vida eterna? Tem que perder a sua. Eu perdi a minha. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer adorar e todos serem cheios? Você tem que ensaiar. Você tem que trabalhar. Por que eu e a Mônica trouxemos para o grupo de louvor todo esse esforço? Porque já estavam pegando as músicas mastigadas. Estavam colocando aqui a música, de repente não estavam adorando, estavam cantando. Por que as igrejas pedem tanto que as pessoas adorem ao Senhor? Porque é um serviço. Como disse o obreiro Mário e a obreira Lourdes, qual é o papel de um obreiro? Fazer a obra de Deus. Limpar a igreja, tirar um plano, passar um plano em algum canto, arrumar uma cadeira, atender alguém que chega. Tem que estar em prontidão para fazer isso. Se tiver em prontidão, recebe o Espírito Santo. Se não tiver em prontidão, não recebe o Espírito Santo. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, eu li esses dias para trás. Os filhos de Eli, eles tinham um chamado sacerdotal. Eles eram importantes em Israel. Mas ali na porta do templo, tinha mulheres. Por eles não estarem vivendo o seu chamado, eles acabaram caindo em pecado. Eli vira para eles e fala assim: meus filhos, o que tu fizestes? Se você pecar contra um homem, você tem um advogado que é Deus, para te proteger. Mas se você falhar para Deus, quem vai te justificar? Nesse mesmo livro de Ezequiel, lê comigo aí versículo 8, no mesmo capítulo 34. Olha o que o Senhor diz para os pastores que não querem viver o chamado. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Olha que forte. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos. Leia junto comigo: pois cuidam de si mesmos, e não das minhas ovelhas. Ouve, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu coloco-me contra os pastores. Quem pode nos livrar das mãos de Deus? Do diabo tem Deus, do homem tem a justiça. Agora, quem pode nos livrar das mãos de Deus? Eu me coloco contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos, e farei com que deixem de cuidar das ovelhas, e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Forte, sim ou não? Tem um pouco pesado, né? Mas isso é viver o chamado. É algo importante. Deus conta com você, conta comigo, para algo importante, algo que é infinito. Só que muitas das vezes, eu e Namar, eu quero o Espírito Santo, mas eu também quero comprar um carro, comprar uma casa, satisfazer a minha mulher, satisfazer os meus filhos, satisfazer a minha mãe, satisfazer a mim mesmo. Eu quero ser salvo, mas eu quero uma vida tranquila, eu quero acordar sorrindo, dormir sorrindo, viver feliz, comer bem. Eu quero o Espírito Santo, mas eu não quero viver o meu chamado. De que adianta eu subir aqui em cima, como aconteceu comigo, vi duas pastoras, que foi a Verônica, aquela pastora que estava aqui aquele dia, derramar azeite sobre a minha cabeça. Receba a unção de pastor. De que adianta isso acontecer e eu não viver o meu chamado?
No final, se eu reconheço o meu chamado e eu não vivo ele, o meu chamado serve para mim de acusação. Você pode ter certeza absoluta. Se você não exercer o seu chamado, no juízo final o diabo vai falar: ó, ela e ele sabem o chamado deles. Olha nos livros das obras. Esse que é o grande problema. Pastor, então eu estou perdido. Não, você não está perdido. Hoje à noite, busca do Espírito Santo. E o desejo do Espírito Santo é que você viva o seu chamado. Pastor para pastor, pastora para pastora, obreiro para obreiro, evangelista para evangelista, adorador para adorador. Deus, o Espírito Santo, Ele está aí para te ajudar nisso. O chamado de Pedro, lembra de Pedro? Qual era o chamado dele? Ser o quê? Qual era o chamado de Pedro, igreja? Pescador. Jesus diz: tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro, o chamado dele era ser líder, era ganhar muita gente. Um homem ignorante, violento, cortador de orelha, ansioso, estressado, ele ia conseguir ganhar alguém? Se fosse uma pomada, né? Amarrar o pessoal dentro da igreja. Mas Jesus falou: eu te escolhi, Pedro. Você quer obedecer o seu chamado? Pedro falou: Senhor, então eu vou colocar aqui na balança, porque eu quero te falar. Olha para mim aqui. Deus não te obriga a viver o seu chamado. Mas se você assumir o seu chamado, como vocês acabou de falar, eu perguntei: qual é o seu chamado? Meu chamado é esse, meu chamado é aquele. Maldito é aquele que bota a mão no arado e olha para trás. Quando Jesus chamou Pedro, a primeira atitude de Pedro, mesmo violento, foi colocar na balança: Senhor, tá bom, o Senhor está chamando aí para me ser apóstolo, mas aqui, estou largando mulher, estou largando minha mãe, estou largando os meus filhos, e aí? E o Senhor Pedro fala: ó, tu ganharás 100 vezes nessa vida, quanto mais na vindoura. Com isso, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele confiou no chamado dele. A Bíblia fala que ele será o juiz meu e seu no dia do juízo. Lembra? Eis que vem o Cordeiro para desatar os selos. 4 seres viventes, 24 anciões. Eu acredito que no meio desses Pedro vai estar lá, porque Jesus disse: vocês julgarão as 12 tribos de Israel, serão juízes junto comigo. Nós estamos à disposição, nós temos à disposição o Espírito Santo para nos capacitar, como capacitou Pedro. Só que para mim receber o Espírito Santo, eu preciso me colocar de pé diante do meu chamado. Porque ele quer receber o Espírito Santo, eu vou receber isso aqui, ó. Eu me coloco contra vocês, contra mim. Quando eu reconheço o meu chamado, eu me responsabilizo, coloco um título, aceito um título de pastor, de missionário, de obreiro, mas eu não vivo isso, eu estou negando o meu chamado. Hoje à tarde eu tive uma experiência magnífica. Não vou falar o nome de igreja, não vou falar o nome de pastor, mas é um pastor muito defamado por aí. É um pastor que tem bastante revelação, você sabe quem? Não preciso dizer. Hoje, por ovelha dele, um Uber, pregou para mim toda a viagem. Pregou para mim toda a viagem. Por quê? Com certeza, se lá está certo ou errado, eu não sei. Mas estão ensinando ele a ganhar almas. E o mais interessante, não é obreiro, não é evangelista, não é adorador, não é nada. É simplesmente um membro. Começou a me contar a história dele. Acho que será que a pessoa que estava perdida no mundo, né? Parecia aquela bolsinha esquisita, cheia de papel. Ele começou a falar. Ou não sei se ele tentou colocar o medo em mim. Pois é, mas acho que parece assim, ó. Quero te contar um testemunho.
Falei, um testemunho? Amém, pode falar, meu querido. Está vendo esse carro aqui? Eu bati esse carro dias atrás, eu e um passageiro. O carro veio, bateu em mim, amassou a traseira. Eu, na saúde desesperado, eu quase morri. Sabe quem me livrou? Foi Deus. Deus me livrou. Não é crente, hein? Falei, é verdade, rapaz, Deus está guardando. Aí ele foi falando. Eu era da igreja católica, fui batizado pequenininho na igreja católica. Depois eu saí da igreja católica, eu fui para a Universal. Depois que eu saí da Universal, hoje eu sou da igreja e tal. E lá é uma bênção. Lá é forte. O pastor fulano é bênção. A igreja mudou. Está no outro lugar. O endereço é esse. Vai lá que ele é bênção. Eu saí edificado dessa viagem. Por que eu saí edificado? Porque aquele homem ainda nem tinha assumido o seu chamado. Já estava exercendo. No final ele falou, eu sei que eu tenho um chamado para pastorear e para servir a Deus, mas eu tenho medo. Aí o que eu decidi fazer? Eu tomei uma atitude depois desse acidente. Todas as minhas viagens de Uber, eu falo de Deus e convido para a igreja. O meu serviço é viver em prol de contar o meu testemunho. Eu quero te falar, bota a minha meta rapidinho. Sem confessar o seu chamado, ele já está vivendo o chamado que Deus te deu para ele. É isso que Deus quer de mim e de você. Só que cada chamado tem um nível. E você tem que saber o nível do seu chamado. Por que eu li para você sobre pastor? Porque esse é o meu chamado. Tinha muitos anos atrás, desde 2006, Deus está falando, eu te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser pastor. Um belo dia eu tomei a atitude. Minha mãe está aqui de prova. Em meio a uma igreja eu falei para ela assim, ó, eu comecei a fazer a preparação para ser pastor. Um dia eu vou pregar nessa igreja aqui, ó. Ela, amém, meu filho. Eu estava em resolver problema de cadeia, eu estava preso. Ela, amém, isso mesmo. Quando chegou nisso, passou um tempo, passou 2 tempos, lá estava eu tirando a mão do arado e encontrando a carreta. Quando nós não assumimos a nossa posição, o inimigo quer te derrubar. E ele vai te derrubar. Só que cada chamado, ele tem uma importância. O chamado de um pastor é abandonar totalmente a sua vida. O testemunho desse homem, sabe o que mostrou para mim? Sabe por que ele é assim? Se independente se ela está certo ou errado, é porque o cara lá vive o chamado dele. Se a igreja sustenta ele ou não, ele tem dia, noite e madrugada em troca do chamado dele. Aquelas pessoas lá da igreja dele é merecido, porque ele vive o chamado dele. E o chamado do pastor é abandonar a sua vida e dar a vida pelas ovelhas. Disse Jesus, o pastor verdadeiro, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não tem como eu conciliar a minha vida pessoal com o meu chamado. Se eu assumir o meu chamado e Deus me chamou, o meu dever é abrir mão de tudo. Se for necessário, eu mando a minha mãe lá para minhas irmãs. Se for necessário, eu tenho que fazer igual fiz ano passado em julho, deixo um monte aí e tenho que viver o meu chamado. Se for necessário, eu deixo meus filhos com a mãe. Por quê? Eu tenho que viver o meu chamado. Se eu não me colocar de pé diante disso, eu não vou receber o Espírito Santo, porque é inútil. O Espírito Santo não vem simplesmente para te fazer rico, apesar que ele te dá sabedoria para abrir uma empresa. O Espírito Santo simplesmente não te veio te dar autoridade para um demônio cair de joelho diante de ti, apesar que ele te dá isso. O Espírito Santo não veio simplesmente para te dar uma fama que você impõe as mãos sobre as pessoas e cura. Não, o Espírito Santo veio para você viver o seu chamado. Eu quero te perguntar, você quer viver o seu chamado? Tem as benevolências do seu chamado, tem essa responsabilidade, mas também tem as bênçãos. Volta de novo aí em 1 Coríntios capítulo 9.
quer te honrar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 7. Olha as bênçãos para vocês. Quem serve no exército a sua própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que produz, por acaso digo isto, apesar das perspectivas humanas, ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com os bois? Ou será que de fato não diz isto por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito. Pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhemos as materiais? O que Deus está falando aí? Obreiro, alguém chega aqui, o papel do obreiro é fazer o quê? Servir essa pessoa, certo? O obreiro servindo essa pessoa, o que Deus vai fazer? Vai enviar alguém para ti? Servir. De alguma forma vai aparecer alguém. De algum jeito vai aparecer, nem que seja um anjo, como aparecia os discípulos para tirar Pedro da cadeia. Mas vai vir para te ajudar. O adorador. Qual é o papel do adorador? Aproximar as pessoas de Deus. O que Deus vai fazer? Vai fazer esse adorador se aproximar dele. Vai dar um jeito de fazer esse adorador se aproximar dele. Um pastor. Qual é o papel dele? Dar a sua vida pelas ovelhas. Esse é o papel do pastor. Isso é de pregar. Não, isso aí todo mundo tem que fazer, gente. O pastor ele tem que dar a vida pelas ovelhas. Se não faz isso, não é pastor. Se eu não tomar a atitude de viver o chamado de pastor, é mais honroso eu descer do altar e me tornar aí um evangelista, um diácono, um obreiro. O pastor e o missionário, ele tem que dar a vida pelas ovelhas. É o papel deles. Se eles negarem isso, ele está negando a Cristo. Está falando que Jesus fez foi à toa, porque Jesus negou a si mesmo e foi na cruz. Lembra, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Gente, quantos anos tem casa de oração? 7, né? Vai fazer? 7 anos, né? Isso, né? Ministério de Jesus. 3 anos. 3 anos. Milhares de pessoas. Ele me depara com o quê? Com a morte. Apenas 3 anos. Ele me depara com a morte. O preço de negar a si mesmo. E pior, perfeito, santo, puro, imaculado. Não precisava daquilo. Mas ele fez porque ele reconheceu o seu chamado. Lembra? É necessário que o Filho do Homem padeça e no terceiro dia ressuscite. Pedro tentou evitar, lembra-te disso, parta tudo aqui, Satanás. Sempre quando alguém se colocar diante do seu chamado, tentar fazer você olhar para outro pecado, você tem que tomar essa atitude. Diz aí: ninguém vai impedir o meu chamado, porque quem me chamou é o Deus Todo-Poderoso. Está vendo a importância? Não é o nosso presidente que conta com você, é o próprio Deus. Às vezes, quando você conta com alguém
e essa pessoa falha, Mônica, quando eu falho, quando ela conta comigo para ir no lugar, ir em alguma coisa, eu digo não, eu posso esperar uma semana de pronto. Ela está errada? Não, porque ela contava comigo. Agora pensa comigo. Imagina Deus. Para levar os braços fortes da Mônica, eu tenho Deus. É só fazer um jejum, uma oração, dobrar o joelho. E para lembrar de Deus. Quem pode me ajudar na angústia do Todo-Poderoso? Não tem. Coloque-se de pé no seu lugar. Diz assim: Deus, eu assumo o meu chamado. Se eu estiver dormindo, me acorda. Se eu estiver disperso, me chama a atenção. Mas não me deixa perder o teu Espírito Santo. Feche os teus olhos. Reflita no seu dia de hoje. Reflita no seu chamado agora. O próprio Deus, neste momento, vai sondar o seu coração. Conforme você tem a dedicação lá dentro de viver o seu chamado, vai ser a forma que ele vai descer sobre você. Que ele vai vir sobre você. Conforme a sede da corça, suspirando pelas correntes das águas, a sua sede vai ser matada. Conforme a vontade que você tem aí dentro de viver o seu chamado, você vai receber a presença. Ei, casa de oração, Deus está honrando esse lugar. Já vamos para o segundo ministério. Não somos grande multidão, mas Deus já está abrindo o segundo lugar, porque Ele quer te usar para alcançar almas, quer te usar obreiros para fazer uma obra perfeita, quer te usar missionários para ir fazer missão, quer te usar adoradores para adorar, ministros do louvor, querem que vocês ministrem a descida do Espírito Santo. O próprio Deus, Ele quer te usar, mas Ele precisa que você se ponha à disposição dEle. Ele te diz nessa noite, Ele diz para mim e para você, Ele está falando desde segunda-feira: eu dei tudo por vocês, porque eu dá tudo por mim. Eu me entreguei por inteiro naquela cruz por vocês, porque não se entregar para mim. Vem me servir, eu vos escolhi para ser a diferença, eu vos escolhi para brilhar em meio às trevas, para ser sal neste mundo, aleluia. Oh Pai, sei que Tu nos escolheste, Senhor, mas os dias têm passado, ó Deus, tantas coisas, meu Pai, tantas coisas têm tirado a nossa atenção, meu Pai, às vezes até mesmo dentro da Tua casa, na Tua igreja, um lugar em que a nossa mente tinha que estar focada no Senhor. Nós estamos pensando no amanhã, estamos pensando na pessoa do trabalho, estamos pensando no vizinho, estamos pensando na prova, estamos pensando no trabalho, estamos pensando, meu Pai, na família, nos filhos, estamos pensando na doença. Meu Pai, nós temos sido tão egoístas e pensado só em nós mesmos. Eu mesmo, Senhor, quantas vezes, meu Pai, deveria estar focado na Tua palavra, viver o chamado. De que adianta o título, Senhor? De que adianta ser reconhecido por homens? E no último dia, quando eu bater na porta, Tu disseste: aparta-te de mim, que eu não te conheço. De que adianta, Senhor? De que adianta estar sobre esse altar
e não ter verdadeiramente a tua presença? De que adianta fazer parte de uma igreja onde o Senhor disse que o teu evangelho é como uma árvore pequena, uma pequena semente que cresce, cria galhos grandes, que as pessoas vêm buscar abrigo? Meu Pai, por favor, nós precisamos da tua presença. Cada um aqui tem um chamado, meu Pai. Missionários, obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros, bispos, pastores, coluna, um membro que é uma coluna. Meu Pai, precisamos do teu Espírito Santo para viver o nosso chamado. Meu Pai, às vezes nas redes sociais nos pegamos com os pensamentos em outra direção, dentro de casa com os pensamentos em outra direção. Senhor Jesus, o Senhor prometeu o Consolador. Lembra, meu Pai, assim que João Batista te desceu as águas e o Senhor levantou, e quando o Senhor orava, a palavra diz que o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ti, e ele te guiou, meu Pai, pela luta no deserto, e o Senhor não negou o seu chamado em transformar pedras em pães. O Senhor não negou o seu chamado em se lançar no despenhadeiro. O Senhor não trocou o seu chamado pela glória deste mundo. Meu Pai, é impossível viver o chamado sem ter o teu Espírito Santo. Hoje nessa noite, Senhor, o que nós queremos é viver o nosso chamado. Mas como disse o louvor que tocou aqui nessa noite, que foi tão forte, nós somos fracos e pequeninos. Precisamos, Espírito Santo, da tua presença. Precisamos do Senhor para alimentar a fé, a direção. Meu Pai, já estamos crescendo na fé. O Senhor, revele-se à tua igreja nessa noite. Revele-se ao teu povo. Vem encher, meu Deus. Vem encher a tua igreja com a tua presença. Vem encher, meu Pai, os teus soldados, os teus servos. Venha trazer força aos joelhos trêmulos que não têm dobrado-se mais. Aleluia. Vem, meu Pai, trazer força às mãos cansadas que não têm se levantado mais para te adorar. Vem, meu Pai, trazer desejo de ler a tua palavra, que não tem mais vontade de ler, de experimentar, de examinar. Oh, meu Deus, esses últimos dias eu tenho te pedido tanto, Senhor da seara, traz ceifeiros para a tua obra. Meu Pai, eu digo de mim mesmo, se eu não estiver, meu Pai, fazendo o meu melhor, eu sei que perfeito jamais serei enquanto estiver nessa terra, mas eu te clamo, meu Deus, desce-me desse altar e trabalha em mim, meu Pai. Trabalha em nós, Senhor. Não podemos fazer a obra, meu Pai, como um momento de um fã-clube social. Temos que viver o Evangelho. Satanás, os servos dele, está aí trabalhando, meu Pai, e não dormem. Nós também precisamos estar alertas. Somos os teus atalaias. Meu Pai, se eu ou se alguém da tua igreja, meu Pai, não estiver na postura do chamado, eu te clamo, chama pessoalmente a atenção, vem pessoalmente, meu Pai,
trazer a conversão, seja em mim ou em qualquer outro. Mas não nos deixe estar aqui em cima sem a salvação, sem o teu Espírito Santo, sem a tua presença, sem a tua unção. O Senhor prometeu, meu Pai, os que creem em mim, estes sinais os seguiriam, que em teu nome expulsariam os demônios, em teu nome curariam os enfermos, beberiam algo mortífero, terão livramentos, como aquele rapaz me contava hoje à tarde. Igreja, você que reconheceu o seu chamado, adoradores do Senhor, coloquem um louvor. Enquanto elas adoram, você vai usar as suas palavras. Hoje à noite que o Espírito Santo quer te renovar, quer te encher. Nem eu nem a pastora Mônica vamos aí pôr as mãos sobre a sua cabeça, porque o próprio Deus vai tocar na sua cabeça nessa noite. Aleluia. O próprio Deus vai vir sobre você nessa noite. Mas você tem que ser sincero e sincera. Tomar postura diante do teu chamado e falar: Pai, realmente eu tenho sido fraco diante do meu chamado, eu não tenho vivido o meu chamado, mas hoje o Senhor me chamou a atenção e eu quero viver. Mas usa as suas palavras, fale com as suas palavras. O próprio Deus, o general, está aqui para te ouvir. Você foi convocado, e não abra a sua voz. Se justifique diante do general. Aleluia. Aleluia, Deus. Exaltado seja o teu nome, Deus. Meu Pai, Oh, glória a Deus. meu Senhor, Exaltado, glorificado, exaltado é o teu nome. Eis-me aqui, Jesus. Faça para mim, meu Pai, como eu estou teu nome exaltado, Pai, glorificado. Vai ser o teu nome. como se dizer sacerdote, virar as costas para o templo. Seja o teu nome, Pai, exaltado. Eu te clamo, Senhor. Glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Venha me capacitar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Venha, meu Pai, fazer fervido no meu coração. Glorificamos, te exaltamos, ó Uma Pai. fé verdadeira, Pai. Uma fé do Senhor que me faz negar a mim mesmo. Pode colocar o louvor a mim. Aleluia. Vem, Senhor Deus. Exaltado é o teu nome. Vem, meu Pai. Vem sobre mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Cuidando de mim, desejo de orar, meu Pai. Desejo de ir ao monte. Deixa-me. Desejo, meu Pai, de fazer verdadeiramente. Eu não quero, meu Pai, ser ouvido, Senhor. Deixa minha Como se diz vida. para Ezequiel. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não
O teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude. Preciso viver. Viver teu chamado. Deixar minha história ser carta de Deus para o mundo entendido. Pegar o meu bem, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes provei sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude. Preciso viver. Viver teu chamado. Deixar minha história ser carta de Deus para o mundo entendido. Pegar o meu erro, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade, o confronto que me trouxe até aqui. Quero os teus ideais, Deus nos aqui. Aleluia. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido. Pegar o meu erro, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Aceito teu chamado. Oh, glória a Deus. Encha-nos, meu Pai, com a tua presença. Aleluia. Amém? Qual é o seu chamado? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A sua vida é o seu chamado. Deus conta com você. Vamos abrir uma segunda igreja. Deus conta com você. Eu tenho falado muito com o Senhor nos últimos dias. Eu tenho pedido a Ele um exército grande para vencer a batalha dele. Só que, no meio dessa batalha, Deus também me disse que, assim como cresce o exército, também se perde soldados. Então, não seja o soldado a se perder, seja o soldado a lutar. Há vasos de todos os vasos de honra e vasos de... Qual foi o chamado de Judas? Desonra.
ele escolheu. Ele desistiu do chamado dele por 30 moedas de prata. Ei, olha para cá. Mais forte. Quando você desiste, o que você ganha em troca é maldição. Até hoje, o terreno que Judas comprou não nasce uma flor. E ele se despedaçou no mesmo lugar. Aquilo que você troca pelo seu chamado vira maldição. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar, vamos pedir dos outros, mas nunca jamais do Senhor Jesus. Sexta-feira, culto de libertação. Estejam orando por uma prima minha, quero pedir a igreja por orar para ela. É a neta da Carla. Ela pediu toda a igreja ajuda para a oração. Estejam orando também para o nosso irmão Milton. Ele faz parte da igreja, só que como ele mora longe, nós estamos num propósito de oração. Esses dias, ele e a esposa dele, eu tenho orado com eles todos os dias, e ele está na fé. E daqui uns dias, ele vai ser batizado aqui, nessa igreja, porque ele já tomou a decisão. Eu creio que também vamos batizar a esposa dele. Ela é católica, mas Deus está tocando no coração dela, e toda aquela família vai ser alcançada por Deus. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar e estenda as suas mãos. Meu Deus, põe em tuas mãos toda a família da Carla. Coloque em tuas mãos o Nilton, meu Senhor. Guarda, abençoe ele, abençoa a esposa, abençoa o filho dele, meu Pai. Também vai de encontro a essa família. Sejam todos eles abençoados. Meu Pai, colocamos em tuas mãos as nossas vidas. Meu Deus, não vamos abrir mão do nosso chamado. Pode contar comigo. Igreja diz assim: Senhor, pode contar comigo. Que as bênçãos de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não somente hoje, mas amanhã e sempre. Amém? Vamos em paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Chá e café lá atrás.